ministra passar, a ministra Luciana Santos. Bem-vinda. Boa tarde, estudantes brasileiros! Vamos iniciar aqui uma mesa de debate muito importante para as entidades estudantis, que se chama Afluentes da Ciência na Reconstrução Nacional. Essa mesa foi pensada porque a ciência e tecnologia é elemento fundamental para a gente reconstruir o país no próximo período. E nada mais justo que a gente trazer aqui para essa mesa algumas personalidades que foram fundamentais no período passado na resistência pela ciência e tecnologia. Vamos ter aqui na mesa a ministra de Estado de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Que já foi, inclusive, vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes. Vamos ter aqui a ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade. Uma figura que foi fundamental no processo da produção das vacinas, que salvou milhares de vidas brasileiras. Temos também aqui como convidado da nossa mesa o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde e um grande parceiro das entidades estudantis. Temos aqui também presente a Sofia Manzano, que é professora da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. E temos aqui também presente uma pessoa que foi fundamental no processo da pandemia da Covid-19, que é a pesquisadora Jaqueline Góes. Que sequenciou o genoma do coronavírus em apenas 48 horas, enquanto nossos pares estavam sequenciando em 15 dias. E temos também a professora e doutora Cristiane Vieira. Além disso,
Letícia de Oliveira, que é do grupo Parent Science, que vem fazendo uma discussão fundamental sobre parentalidade na ciência. E aí, só para dar uma saudação rápida sobre a importância agora dessa mesa, com o debate da ciência e tecnologia, porque nós precisamos agora, no próximo período, trilhar um caminho de valorização da juventude pesquisadora. E o primeiro passo, sem sombra de dúvida nenhuma, é a gente garantir o reajuste das bolsas de todas as modalidades de bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, residência pedagógica, PIBIC, para a gente dar garantias e condições para os nossos estudantes garantir a produção científica do país. Não podemos esquecer que 90% da produção científica nacional é organizada e construída no ambiente da pós-graduação. Então, debater pós-graduação é debater ciência e tecnologia. E debater ciência e tecnologia é debater, de fato, a reconstrução nacional. Então, queria agora aqui passar imediatamente a fala à nossa ministra de Estado, Luciana Santos. Gente, boa tarde. Quero dizer primeiro da minha alegria, da minha admiração, do meu respeito à União Nacional dos Estudantes. Essa entidade que, junto com outras entidades do movimento estudantil, como é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a Associação Nacional dos Pós-Graduandas e Pós-Graduandos, a ANPG, e várias entidades que organizam a juventude nesse país, estão fazendo jus à tradição de luta da juventude brasileira. Não há nenhum momento importante da história brasileira, desde os tempos da luta para que esse país pudesse ter saltos civilizatórios, pudesse ter pontos de inflexão na sua história. Desde a luta contra a abolição, passando pela luta da independência, passando pelas lutas que foram simbólicas na luta por democracia e por justiça social, que não tenha o DNA, a cara das faces da juventude brasileira. É por isso que aqui nós precisamos fazer as nossas homenagens a Zumbi dos Palmares, a Dandara, aqueles que foram responsáveis pelos quilombolas desse país, que lutaram e garantiram por quase 400 anos de escravidão, que permanecem até hoje como marcas indeléveis da formação da nossa nacionalidade. Também falar da luta dos jovens da independência, da Inconfidência Mineira de Tiradentes, que foi o símbolo da luta para que esse país se tornasse independente, como foi também as nossas ícones baianas, que garantiram também uma grande resistência na luta da independência. Ou das heroínas do Tejuco-Papo, que foram fundamentais na resistência holandesa para que a gente pudesse garantir uma marca e passos significativos na luta da independência brasileira. Assim como também a luta muito recente da história brasileira dos cara-pintadas, que foram responsáveis pelo primeiro impeachment da presidência da República no nosso país.
São esses momentos que a juventude brasileira nunca negou fogo. E agora, no último momento, para a garantia da derrota do fascismo no nosso país, porque a juventude brasileira estava na linha de frente para dizer em alto e bom som: fora genocida, fora esse que tem uma marca na história brasileira de ter praticado os piores momentos da história recente, que foi Bolsonaro. Fora Bolsonaro, e a juventude brasileira esteve na linha de frente para eleger novamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje lidera essa frente ampla tão necessária para governar esse país após esse período que tem aí essa marca de mortes pela Covid, de descaso com o povo brasileiro, de desmonte das políticas públicas, de retrocesso em várias questões cotidianas do povo brasileiro e da nossa juventude. Por isso, eu quero aqui saudar a minha parceira, a minha amiga de lutas e a minha amiga de governo, que é a ministra Nízia Trindade, a nossa ministra de Saúde, que foi um dos símbolos da luta para que o Brasil tivesse vacina no enfrentamento à Covid. Quero saudar essa camarada que é muito jovem e que é a atual presidente da União Nacional dos Estudantes, a querida Bruna Belais. Viva a Uni! A Uni somos nós! Quero também saudar o nosso querido Vinícius Soares, que é pernambucano e é presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos e Pós-Graduandas da NPG. Quero saudar Jade Beatriz. Estou sem voz, viu, gente? Só tenho um mês de governo e eu já estou sem voz, mas estou com força ainda e vigor. Posso estar sem voz, mas Jade Beatriz, que é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, essa grande guerreira. Se eu não me engano, é a cearense. E a nossa Bruna é paraense, não é isso? Amazonense. Fernando Bigato, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Nossa querida professora e economista da Universidade do Sudoeste da Bahia, Sofia Manzano. Letícia de Oliveira, integrante do movimento Parenting Science. Bem-vinda. Também fazer uma saudação aos homenageados da Fundação Oswaldo Cruz, a doutora Cristiane Vieira Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. E essa cientista negra valente, Jaqueline Gordes Jesus, doutora em Patologia Humana e coordenadora do sexoamento do genoma do vírus. Parabéns, minha querida Jaqueline, que citei no meu dia de posse para homenagear, porque afinal mulher pode estar onde ela quiser, e mulher está na pesquisa, está na ciência, está no fronte das questões mais estratégicas desse país. Por isso, gente, pesquisem como uma mulher. Nós estamos virando essa página, como acabei de falar, do nosso país. É um momento de retomada, é um momento de reconstrução nacional. É um momento em que nós precisamos ter a dimensão histórica do que nós estamos fazendo. Muitas vezes na história,
a gente não consegue se colocar no nosso contexto. Muitas vezes nós valorizamos quando o tempo passa. Certamente, os protagonistas e as protagonistas na luta para que o nosso povo e a nossa gente conquistasse a abolição, conquistasse a independência, conquistasse a república, que foram todas agendas democráticas e de inclusão social, muitas dessas pessoas só tiveram a dimensão do seu papel, muitas vezes, muitas décadas depois. E nós precisamos entender o contexto desse momento histórico. Nós estamos virando uma página em que no país nós tivemos sobre a espada da ameaça democrática. Se queria nesse país mudar o regime, se tentou nesse país impor um retrocesso de desmonte das instituições democráticas. Nós sabemos que as nossas instituições estão muito aquém das nossas necessidades. O Congresso Nacional ainda não representa a realidade da base da sociedade brasileira, nem economicamente, nem socialmente. Não existe a representação de gênero à altura do que existe na base da sociedade, que afinal as mulheres, hoje nós somos mais de 40% da população economicamente ativa, nós somos as maiorias das universitárias, nós somos a maioria da população, mas ainda estamos subrepresentadas no Congresso Nacional. Nós só ganhamos para 2 países no mundo em representação de mulheres no Congresso. E é claro que isso não revela, portanto, um país ainda democrático, nem muito menos a representação dos trabalhadores e trabalhadoras que somos os verdadeiros produtores das riquezas do nosso país. Aqui está, nesse plenário, por exemplo, o presidente do meu partido, Batista, um operário que estava aqui sentadinho nesse momento, foi falar que foi um operário metalúrgico que participou das grandes lutas desse país por democracia. Mas ainda não há uma representação de trabalhadores no Congresso Nacional. Ainda, portanto, muita desigualdade. Mas ainda é esse o estágio democrático que nós conquistamos. E não podemos aceitar que, sob o discurso mentiroso de que isso não está à altura, de destruição das nossas instituições. É hora da defesa disso, porque o contrário disso é o fascismo, é a destruição dos avanços democráticos que tem que ser garantido nas ruas, na luta de ideias. Há também, é claro, uma insuficiência da nossa representação do sistema judiciário brasileiro, mas não justifica que, por conta dessa falta de representação à altura da democracia, haja um retrocesso ainda pior, como é também no simbolismo da luta que a gente tem, dos ataques que nós sofremos no 8 de janeiro contra o Palácio do Planalto, a vitória espetacular do povo brasileiro, porque isso não foi só a vitória de Lula, não foi a vitória da Frente Ampla, foi a vitória do povo brasileiro nas urnas, que é inadmissível. Portanto, que aquele poder sofra o que se sofreu no dia 8 de janeiro, que é a depredação, que é a tentativa de terrorismo contra as instituições. Isso não passará, mas nós tivemos a capacidade de responder à altura. No dia seguinte, a maior demonstração de força do presidente Lula foi lá e dizer que o remédio para o fascismo é mais amplitude. E por isso levou para descer a rampa do Planalto os 27 governadores desse país, levou os representantes do Supremo, os presidentes do Congresso Nacional, da Casa e do Senado, apesar de não serem da nossa base, mas que aquilo era necessário para dar uma demonstração de força, para dizer mais uma vez em alto bom som que fascistas não passarão. Vai vencer a democracia, queiram ou não queiram os juízes.
Dito isso, eu quero falar mais uma vez das responsabilidades que têm os movimentos, ainda mais o da juventude. Como disse, essa é a história da juventude brasileira, uma história de protagonismo. Aqui tem um dos ex-presidentes da UNE, que é meu amigo Fernando Guzmão, que também participou desses momentos, desses inúmeros momentos de resistência da luta do movimento estudantil brasileiro. E por isso que eu também me sinto em casa. A minha origem de movimento social foi o movimento estudantil. Eu fui vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes e por isso sei e reconheço o papel relevante que vocês têm no momento histórico que nós estamos passando. Mas eu quero dizer que nós estamos há um pouco mais de um mês de governo. E nesse primeiro mês de governo, nós já tivemos mudanças importantes com a retomada do diálogo com a sociedade. Por meio da criação do Conselho de Participação Social, que aconteceu essa semana, nós pudemos ter de volta ao Palácio do Planalto os movimentos sociais, sob a liderança do nosso ministro, Márcio Macedo. Nós estabelecemos o Conselho de Participação Social do nosso governo, do governo de frente ampla do nosso governo Lula. Nós também garantimos, nesse primeiro mês de governo, a volta do Bolsa Família, no valor de R$600, que era o compromisso do presidente Lula para enfrentar o retrocesso que nós tivemos. Foi o governo que tirou o Brasil do mapa da fome e nós vimos, em pouco menos de 4 anos, a fome voltar ao país. Nós vimos também, em um mês de governo, a criação do Fundo da Amazônia para o combate ao desmatamento. Nós assistimos o reajuste do piso salarial dos professores em 15%, que o governo brasileiro, em menos de um mês, já garantiu. O socorro aos Yanomamis, que é aquilo que foi liderado pela ministra Anísia, o cuidado que o presidente Lula teve, que foi pessoalmente ver aquilo que é uma cena genocida. E, sem dúvida nenhuma, isso merece que Bolsonaro vá responder sobre isso no Tribunal de Haia, no crime contra os direitos humanos na ONU. Nós também retomamos as boas relações do Brasil com seus vizinhos. Nessa pauta, inclusive, eu participei dessa primeira viagem com a ministra Anísia, onde nós fizemos importantes acordos de cooperação internacional com a Argentina e estreitamos o diálogo e as intenções de cooperação com o Uruguai. O Brasil voltou à CELAC, que é uma instância que reúne os países da América Latina, coisa que Bolsonaro tinha abandonado. Também nós vamos restaurar e Lula vai voltar a participar da Unasul, também do Mercosul, que são as instâncias que aglutinam a integração regional na América Latina. E por isso quero saudar as deputadas que estão aqui presentes. Uma do Partido Comunista do Chile, que se faz aqui presente nessa plenária. Muito bem-vinda, deputada. A outra do Partido Socialista da Venezuela, da ampla coligação que dá sustentação a Maduro. Bem-vinda, deputada, também aqui a esse momento. Essas atitudes são atitudes que são símbolos, e isso é só o começo. São apenas 30 dias de reconstrução nacional. Acabou o tempo do obscurantismo. Vocês estão fazendo parte desse momento, celebrando a cultura, os fazeres, os saberes do nosso povo e da nossa gente. Mas existe um processo de resgate e que nós não podemos esquecer, portanto, da necessidade da nossa força e da nossa compreensão. Nós somos um país de uma grande diversidade. Nós precisamos, mais do que nunca, restaurar o respeito a essa diversidade. Nós temos as pessoas que têm as suas orientações sexuais,
Nós temos as pessoas que têm a sua fé, a sua religião ou não. Nós temos as pessoas negras e negros desse país que ainda guardam as marcas da intolerância e do preconceito. Nós temos o preconceito pela intolerância que nós temos ao homossexualismo nesse país. E são todas essas agendas que o governo Lula assume como sendo política de governo e política de Estado. E nós estamos aqui para fazer a defesa do interesse nacional. Retomar a industrialização, retomar o crescimento. Não há ciência e tecnologia. Aliás, não há projeto de nação sem ciência, tecnologia e inovação. Não há como retomar a política industrial sem estudar a biotecnologia, a matemática aplicada, retomar as Olimpíadas da Matemática, garantir que a gente tem espaço nas instituições de ensino, garantir que os jovens brasileiros e os jovens brasileiros possam introduzir na nanotecnologia, na tecnologia 4.0 para poder retomar o crescimento do nosso país. É preciso ter uma política de juros à altura dos desafios nacionais. Tem que o Banco Central baixar a taxa Selic e nós vamos ter que garantir isso nas ruas, baixar juros para retomar o crescimento do país. Nós também precisamos fazer com que as nossas universidades, as nossas instituições, e isso Lula fez também no seu primeiro mês de governo. Os reitores das universidades, as reitoras, os institutos, Federação de Ensino Superior, de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica, ocuparam o Palácio do Planalto e voltaram a se reunir diretamente com o nosso presidente Lula para que a gente diga em alto bom som que as universidades não são espaço de balbúrdia, coisíssimas nenhuma. São espaço de excelência, da inteligência brasileira, de tudo que é melhor dos indicadores de pesquisa e extensão do nosso país. É esse o espírito que nós temos que, nesse momento, nos tomar. E por isso, como ministro da Ciência e Tecnologia, tive o prazer de vir aqui hoje reunir as 6 unidades de pesquisa que nós temos uma relação, um vínculo direto. Mas nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia muito mais amplo do que isso. Nós temos a Fiocruz, a Nuclep, que são áreas que estão em outros ministérios. E todos eles são uma base científica muito importante para o nosso desenvolvimento. Por isso eu quero assumir com vocês esse compromisso, de que vocês vão contar com aquilo que foi negado durante esses 4 anos. O tempo de negação da ciência passou. A ciência volta a ser prioridade no nosso país. E vocês podem contar com a ministra da Ciência e Tecnologia para que isso aconteça. Por fim, eu sei que todos aqui esperam saber quando e quanto são os reajustes da Bolsa do CNPq e CAPES. Nós estamos e sabemos que a principal ferramenta da inovação, da ciência, é a nossa inteligência. É a gente, desde cedo, apostar no incentivo às bolsas para o início e para garantir que as pessoas possam iniciar a ciência. Por isso que as bolsas são de iniciação científica, de mestrado, de pós-doutorado. E é esse o compromisso que nós temos, porque afinal são 9 anos de congelamento dessas bolsas, que revela o drástico recurso que o governo fez para além da negação da ciência, que é a prática de qualquer governo autoritário. O obscurantismo é primo e irmão do autoritarismo, e por isso
que eles, esse tempo todo, quiseram virar a página da história, negar a história, reescrever a história e traduzindo nos cortes drásticos que aconteceram no financiamento da ciência no país. Para vocês terem uma ideia, os recursos antes do golpe, no nosso ciclo político, representavam 11,5 bilhões de reais. Esses recursos se reduziram a pó, foram para 2,7 bilhões de reais. Um dos primeiros compromissos, aliás, que já está sendo praticado, é a recomposição do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O governo Bolsonaro, como se não bastasse, fez uma medida provisória que contingenciou recursos até 2026. Essa medida provisória cai agora em fevereiro. E o nosso governo, o governo brasileiro, vai mandar um projeto de lei de crédito para garantir a recomposição completa do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Nós também vamos reavaliar o edital da FINEP, para que a FINEP garanta o PROINFA, que é um programa que garante o financiamento dos laboratórios e equipamentos para o desenvolvimento e pesquisa da ciência brasileira. Além de fazer uma reedição do próprio recursos do FINEP, nós vamos poder, nessa agenda de 100 dias, por exemplo, garantir que aqueles cientistas que foram defenestrados por Bolsonaro, porque teve 2 cientistas, Marcos Vinícius e Adela, receberam a ordem de mérito da ciência brasileira. E Bolsonaro cancelou porque eles revelaram que a cloroquina era uma falácia. Eles conseguiram comprovar que o uso da cloroquina era uma falácia para o enfrentamento da Covid. E por isso, Bolsonaro cancelou a ordem de mérito. O que é que Lula fará? Lula devolverá a medalha de ordem de mérito científico a esses cientistas. E aqueles que se recusaram a receber por conta disso, também vão receber essa medalha de honra. Também nós vamos, para as comemorações do 8 de março, fazer uma deferência toda especial às futuras cientistas do nosso país. 8 de março será também uma celebração às mulheres cientistas através do programa Futura Cientista, que nós vamos dar ênfase para poder garantir uma escala ainda maior a essa bolsa, que faz com que hoje no Brasil a gente tenha 70% dessas alunas de ensino médio, oriundas de escola pública, entrem na universidade, garantam que ela entre na universidade, e 80% delas entram nas carreiras de ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, que eu faço esse convite a vocês. Vamos cada vez mais protagonizar uma história diferente. E a história diferente é a história do desenvolvimento, a história da inclusão. A ciência tem que estar a serviço do combate à fome. A ciência tem que estar a serviço para poder fazer o enfrentamento das mudanças climáticas. A ciência tem que estar a serviço de a gente produzir os IFAs, que são os insumos farmacêuticos ativos para produzir vacinas, para que a gente diminua a nossa dependência dos países que produzem valores agregados, processos e produtos. Esse é o sentido. O sentido de uma política de ciência e tecnologia é a gente garantir a autonomia brasileira, é a gente garantir a soberania nacional, é a gente caminhar para e passo com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por isso, quero dizer a vocês, por fim, que vai ter reajuste das bolsas de CNPq e CAPES.
Só não direi o quanto, porque quem vai dizer isso é o presidente Lula. E só não direi quando, mas prometo que será o mais breve possível, será ainda no primeiro semestre. Mas o quanto vai ser uma decisão e vai ser dito, mas já está sendo construído, vai ter reajuste. Essa é uma discussão, tanto com o Ministro da Educação, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o quanto será anunciado na boca do nosso próprio presidente Lula. Um grande beijo para vocês, firme na luta, viva a juventude brasileira! E por todo esse compromisso que a ministra Luciana Santos, não apenas hoje, mas durante toda a sua trajetória de movimento social, trajetória política, tem um compromisso com a ciência e tecnologia. A Luciana Santos, inclusive, eu não sei se todos sabem, mas ela foi a responsável pela gratuidade da única universidade estadual do estado de Pernambuco há 10 anos atrás. A Luciana foi secretária de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco, foi deputada federal e uma trabalhadora pela ciência no nosso Congresso Nacional, disputando os rumos da ciência, inclusive na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, por causa disso, queria aqui também já chamar a Jade e a Bruna. Nós, das entidades estudantis, queremos apresentar uma homenagem, uma placa que diz o seguinte: ciência não é uma escolha, é uma necessidade. Essa frase é do Marcelo Gleisi, um físico e astrônomo brasileiro, e essa é uma homenagem das entidades estudantis à ministra Luciana Santos. Como também não poderia ser diferente, nós das entidades estudantis queremos também homenagear uma grande parceira da ciência e tecnologia e da saúde no Brasil, a ministra Nízia Trindade, que foi fundamental no processo da produção das vacinas no período durante a pandemia do coronavírus. Isso aqui é algo que salvou milhares de vidas de brasileiros e brasileiras e que conseguiu fazer com que o nosso Sistema Único de Saúde conseguisse cumprir a sua função social, que é proteger a vida dos nossos brasileiros. Então, diante disso tudo, a NPG, juntamente com a UNE e com a UBS, gostaria de homenagear a senhora Nízia Trindade, com a mesma placa: ciência não é uma escolha, é uma necessidade. E aí, imediatamente, já passo a palavra aqui para a ministra para dar uma saudação para a gente. Gente, obrigada. Que emoção.
Eu queria, assim, agradecer muito à União Nacional dos Estudantes, à APG, à NPG, a todos vocês por essa homenagem que me emociona muito. Quero também cumprimentar a Bruna Brelas, presidente da UNE, querida, que já estive com ela, ao Vinícius, presidente da NPG, a Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, cadê ela? Está aqui também com a gente. A Letícia, pelo importante trabalho da parentalidade na ciência, na educação. A Sofia Manzoni, por todo o seu trabalho, Sofia. Ao amigo Fernando Pigato, acabamos de voltar da posse de Jarbas Barbosa, brasileiro na Organização Pan-Americana de Saúde. Um orgulho para nós. A querida Jaqueline Góes, pesquisadora fantástica. E a Luciana Santos, nossa ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para cá? Tá bom. Gente, eu queria, assim, além de agradecer, contar para vocês a razão especial da emoção de estar aqui hoje. Há 45 anos, meus filhos não eram ainda nascidos, eu estava em espaço semelhante, na Praia Vermelha, discutindo a reconstrução da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro. E também reconstruindo o Centro Acadêmico de Ciências Humanas da UERJ. Então, para mim, assim, ver a potência da juventude, da UNE, a NPG ainda não existia, Vinícius, nessa época, traz uma emoção enorme. E a convicção que a luta continua e de uma maneira renovada, com novas agendas. Também eu quero dizer que tem outro motivo de eu estar muito feliz, é que meu filho, André Sampaio, que está aqui, vai tocar amanhã, né, com Mandiga Beat. O que para mim é um sinal que essa educação dá bons frutos, não é? Porque ele está aqui de coração, o irmão dele não vai tocar, mas também com as lutas da nossa sociedade, com a cultura, com a luta da juventude. Também dizer a vocês que a Luciana fez um balanço das ações que fizemos recentemente. São ações depois de uma grande deterioração da saúde, da educação, da ciência. Não é um período fácil. Daí ser mais importante a nossa unidade, daí ser mais importante essa reconstrução sob a liderança do presidente Lula, mas com a participação de toda a sociedade, governo e sociedade. Por isso, para mim, é tão importante estar aqui hoje e dizer para vocês que a Bienal da UNE é um marco e que também é um marco a Conferência Livre de Saúde que a União Nacional dos Estudantes vai promover e que vai trazer mensagem para a nossa Conferência Nacional de Saúde, a 17ª. Também dizer para vocês que nesse momento, na saúde, nós estamos enfrentando a grave crise Yanomami e buscando avançar na saúde indígena. Estaremos lutando também para que a política nacional de saúde da população negra, aprovada ainda no primeiro governo Lula, se torne de fato uma realidade e que possamos superar o racismo estrutural. A luta da saúde é a luta por equidade, é a luta por igualdade das mulheres, de todos os grupos em situação vulnerável, dos povos indígenas, da população negra em nosso país, da população que sofre nas periferias, que sofre com a violência. Por isso é tão importante a luta da UNE, por isso é tão importante a agenda da saúde. É uma agenda também da autonomia, é uma agenda da ciência, tecnologia e inovação para que o nosso país
tenha as vacinas e os medicamentos que precisa com força e com autonomia. Por isso tudo, a agenda da saúde é a agenda da educação, é a agenda da ciência e tecnologia, é a agenda dos direitos humanos também. Estaremos aí trabalhando e eu quero também pedir a vocês que nesse momento em que a ciência está de volta e as políticas públicas em defesa do nosso povo estão de volta, que todos vocês se unam a nós no movimento nacional pela vacinação, que terá início nesse mês de fevereiro. Contamos com vocês, contamos com a força da UNE, da NPG, da União dos Estudantes Secundaristas, de toda a juventude do nosso país. A juventude é força, a juventude é potência, a juventude é luta. Parabéns! Queria aqui já passar a fala imediatamente para a nossa presidente da União Nacional dos Estudantes, a Bruna Brelais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde às nossas ministras. A UNE somos nós, junto com os pós-graduandos, secundaristas. Eu pedi para fazer um breve registro e queria saudar especialmente a ministra Luciana Santos, a ministra Nízia e muito especialmente a Jaqueline Góes. E é importante a gente registrar. Há 2 anos atrás, nós vivemos um dos piores períodos da história do nosso país. Nós perdemos milhares de pessoas para um vírus que foi muito cruel, principalmente com os mais pobres. Nós não podemos esquecer daqueles e daquelas que morreram de Covid-19 por falta de vacina. E é muito simbólico. A gente, nesse momento de retomada do Brasil, vê as mulheres na linha de frente. Vê mulheres que defendem a ciência. Mulheres como a ministra Nízia, que jamais permitirá que neguem vacina para o povo brasileiro. Ministros e ministras que veio aqui no palco dizer e pedir para os estudantes para que entrem na campanha de vacinação. Ministras e ministros que vão defender a ciência e tecnologia do país. Mas o que me marca principalmente é ver que uma mulher negra que veio da Universidade Pública Brasileira sequenciou o genoma do coronavírus. Eu, particularmente, sou muito fã da doutora Jaqueline Góes, porque ela representa para nós, mulheres negras, uma força tremenda de que as mulheres negras, elas podem ocupar qualquer espaço, como disse bem a ministra Luciana Santos, de que as mulheres negras podem salvar um país de um vírus brutal. Por isso, meu agradecimento especial a uma mesa que é quase genuinamente de mulheres cientistas, que vocês sejam a linha de frente junto com milhares de meninas que se inspiram em vocês, que se inspiram ser como vocês e que também querem contribuir com o Brasil a partir da ciência. Por isso eu quero parabenizar, Vinícius, você que teve essa sensibilidade de trazer o debate da saúde para a Bienal da UNE e fortalecer o debate da ciência no nosso país, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Vacina sim, genocídio nunca mais. Muito obrigada. E já aproveitando então aqui a fala da Bruna e também pedir licença porque as ministras de estados vão precisar se retirar para voltar a Brasília para cumprir a agenda pelos Ministérios da Saúde. Então agradecer novamente o convite de ter estado aqui, e esse ambiente aqui é de vocês, se sintam em casa e nós estudantes estaremos aqui para ouvir, para cobrar e para a gente reconstruir o Brasil no próximo período.
para continuar aqui. Para continuar aqui a nossa mesa, inclusive pegando um gancho da fala da Bruna, nós da NPG, da UNE e da UBS queremos homenagear também a Jaqueline Góes pelo seu protagonismo no último período. Eu não vou ser repetitivo aqui do que ela foi capaz de liderar um grupo de pesquisa e que mostra que o nosso povo brasileiro tem competências e habilidades para reconstruir o Brasil. Basta ao Estado brasileiro gerar oportunidade, que nossos meninos e meninas vão sim produzir ciência de muita qualidade, que inclusive essa característica do povo brasileiro tem sido uma característica que diversas nações no mundo estão de olho e estão recrutando nossos meninos e meninas, e nós não podemos permitir isso, porque nós precisamos construir um grande projeto nacional de desenvolvimento para reconstruir o Brasil, para que o Brasil seja verdadeiramente independente para o seu povo, soberano e independente. Então eu queria aqui chamar a Jaqueline Góes para homenagear com uma placa que fala a mesma frase: ciência não é uma escolha, é uma necessidade. Boa tarde a todos. 5 minutos? Gente, eu preparei. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui. Eu me sinto em casa, porque sou estudante como vocês. Fui e continuo sendo, mesmo já estando no cargo de pesquisadora. E eu queria aproveitar para falar algumas palavras. Primeiramente, queria cumprimentar todos que estão aqui. É muito bom estar com vocês. Pessoas que eu conheço virtualmente, mas que agora, né, a gente pode colocar um rostinho. E geralmente a gente começa cumprimentando as ministras que estavam aqui, mas hoje, como estudante eterna, eu queria cumprimentar todos vocês. Cumprimentar vocês, estudantes, por estarem aqui e por continuarem essa luta, mesmo em períodos tão sombrios. Obrigada. Como eu já disse aqui, eu sou uma eterna estudante. E, como estudante, eu me coloco no lugar, talvez, da profissão mais difícil, que é a profissão de produzir conteúdo, de absorver conteúdo e produzir conteúdo. Eu costumo dizer que o estudo e a educação realmente me trouxeram até aqui. Como mulher negra, o cargo que talvez a sociedade tivesse guardado para mim, sem dúvidas, não era um cargo de pesquisa nem de cientista. O que se espera de uma mulher negra na nossa sociedade, infelizmente, ainda não é um lugar de poder, um lugar de conhecimento. Parece que somos seres não pensantes. E foi justamente a educação que me trouxe até aqui. O investimento dos meus pais, a visão que eles tiveram dentro desse universo, de me darem o melhor que eles podiam naquele momento, que era, de fato, uma educação de qualidade para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E eu agradeço imensamente, Vinícius, o seu convite e a homenagem. Sou extremamente grata e transbordada de humildade mesmo. Eu agradeço a homenagem. Eu queria dizer para vocês, eu acho que a ministra já falou bastante sobre isso, que ciência não é gasto. Ciência é investimento. E o nosso país, ele vai ser independente se a gente conseguir investir nas coisas certas. Educação e ciência. Então, o exemplo está aqui, na frente de vocês. Eu sou uma mulher jovem, não tenho problema de falar a minha idade, tenho 33 anos. E com apenas 31, eu cheguei, eu não vou dizer que num lugar muito internacional, apesar das pessoas tratarem dessa forma, mas pelo menos para mostrar um pouquinho mais do que nós, cientistas brasileiros, jovens e principalmente mulheres negras, podemos fazer. Mas assim, mais do que falar de dores, porque a gente carrega muitas marcas, né?
no nosso corpo. Eu sou a personificação daquilo que a nossa sociedade despreza e repudia. Mulher, negra, nordestina, né? E sou paraíba, somos todos paraíbas. Mais do que falar dessas dores, eu queria falar que é fundamental que mesmo com todo esse conhecimento acumulado, a gente não esqueça daquelas que vieram antes de nós. Então, para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês, foi preciso muita luta, foi preciso que muitas mulheres dessem as suas vidas para que eu pudesse ter a liberdade. Eu não vou nem falar sobre espaço de fala, nem espaço de poder, para que eu tivesse a liberdade. A minha cor, ela denota o lugar que eu deveria ocupar nessa sociedade. E estar aqui falando para vocês hoje é o resultado de muita luta. Bom, por isso eu quero honrar todas elas. Essas mulheres vieram antes de mim e, como um trecho do poema de Carolina Maria de Jesus, digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Eu digo para vocês que o meu sonho era ser cientista. E por causa de muitas que vieram antes de mim, eu cheguei aqui. Tem muitas mais coisas que eu gostaria de falar, mas eu sei que o tempo é curto. Eu só quero dizer para vocês, estudantes que aqui estão, independente da área que vocês trabalham, independente da área que vocês estudam, continuem. Continuem nessa luta, continuem perseguindo os sonhos de vocês. Talvez a gente esteja começando, dentro desses próximos 4 anos, o período mais importante para a recuperação da nossa democracia. E a democracia não pode ser apenas na política, ela precisa ser em todos os espaços, inclusive na ciência e na educação. Então eu encerro aqui agradecendo mais uma vez por cada um de vocês que está aqui e a homenagem que me foi feita. Obrigada. E por falar em democracia, não existe produção científica sem democracia. O tempo que a gente viveu no período passado foi tempos que remontaram à ditadura civil-militar, onde a gente viu diversos pesquisadores terem que migrar para o exterior para poder salvar vidas e produzir ciência e tecnologia, remontando a lá o massacre de Manguinhos. E foi o período que a gente viveu nos últimos 4 anos. E durante esse período, nós tivemos uma entidade que foi muito à frente do seu tempo, pautando saúde, democracia e ciência e tecnologia. Então, por isso aqui eu já queria chamar o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, para dar uma saudação aqui nessa mesa sobre ciência e tecnologia. Boa tarde! Gente, eu também não posso começar a fala sem lembrar a história. Algumas pessoas aqui já sabem, né? Eu militei no movimento secundarista, presidi a União Municipal de Estudantes de Rosário do Sul, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E depois fui para Santa Maria. Não concluí a faculdade, mas durante o período da faculdade também tive a oportunidade de estar coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UFSM. Então, poder estar aqui hoje, para mim é motivo, sim, de muita alegria, porque é a história da